Bom, me perguntaram, Alcides, como faço para criar uma carteira de investimento moderada, né, que eu não tenha tanto risco, não tenha tanta exposição ao risco? Criar a carteira é muito particular, é muito pessoal, tá? Mas o que eu posso dizer, algumas informações que muitas pessoas criam carteira e que têm tido um resultado interessante, você pega 80 menos a sua idade, por exemplo, e aí o resultado que você obtiver, você investe em ações. E o outro resultado, você investe em renda fixa, por exemplo, né? Vou te dar um exemplo. Digamos que você tem 30 anos, você pega 80 menos 30, então você tem 50%. 50% você investe em ações e 50% você investe em renda fixa, né? Agora, Alcides, renda fixa, o retorno ele é pequeno. Eu vou te dizer o seguinte: quando você pega, por exemplo, o Tesouro IPCA+, por exemplo, do Tesouro Direto, ele tem a inflação mais um percentual que ele paga acima da inflação. Então, com isso, caso ele subir muito, você tem um ganho acima da inflação. Se ele cair, você também tem um ganho acima da inflação. Então, você tem uma proteção, que o seu capital não vai estar perdendo, considerando acima da inflação. Aí você tem que fazer as continhas porque ele tem o imposto de renda, né? Você tem que tirar o valor da inflação, quanto deu a inflação, quanto tem de imposto de renda, quanto você está ganhando já livre, né? Tirando a inflação e tirando o imposto de renda, quanto que sobra para você. Aí você tem que fazer a continha para verificar se essa opção é interessante para você. Agora, numa composição de carteira, já é interessante, porque você coloca uma parte como esse exemplo, e os outros 50% você vai escolher empresas no mercado financeiro que tem todos os fundamentos que você acha importante para você, que você gosta inclusive daquele setor que ela atua e que ela vem entregando resultado consistente e que o futuro daquela companhia tem possibilidade de conseguir replicar o que ela vem no passado ou até tenha oportunidades em determinada área que ela atua de conseguir um retorno extraordinário, e aí você coloca essas empresas na sua carteira, tá? É importante ter muitas empresas? Eu acredito que não, né? Eu acredito que é interessante você criar, comprar uma quantidade de empresas que você consegue acompanhar e também um setor que você entende daquele setor, você entende da companhia, você entende das decisões que aquela companhia, que aqueles gestores estão tomando e que você consiga acompanhar de perto. Aí sim, eu aconselho, né? Agora, caso você não tenha conhecimento sobre o negócio, não tenha conhecimento sobre o gestor, as decisões, as estratégias que os gestores estão tomando, então é melhor você aguardar um pouco mais, tá? Aí uma outra pergunta, Alcides, o que é importante olhar para você tomar a decisão de comprar ou não uma ação de uma companhia? Então, aí é um pouquinho mais complexo, aí você precisa ter todas as informações de uma empresa como um todo, né? Não apenas uma informação específica, como lucro líquido, como dividend yield. Não, você precisa conhecer todo o setor, conhecer todas as estratégias que eles estão olhando. Hoje é muito fácil, né? Você entra lá, você dá um Google, coloca o nome da empresa, coloca RI, aí você vai cair lá no RI da companhia. No RI da companhia vai ter vários relatórios que eles publicam informando quais são as decisões que eles vão estar tomando, as estratégias que eles estão usando. Dá para você olhar no passado da companhia se aquelas decisões que eles tomaram se deram certo ou se não deram certo. E aí você tem uma noção se a decisão que ele está tomando se vai para um rumo onde vai ter resultado ou não vai ter resultado. Então, a gente sabe que o passado ele é somente para comparação, né? Você tem que analisar o futuro da companhia, mas dá para você ter uma noção até aquele momento se a empresa está indo bem com aquelas decisões que tomaram os gestores anteriores, né? Mas de uma forma geral,
você observa, entra na internet você tem muitas informações. Já dá para você ver nos últimos anos qual foi o dividend yield que ela liberou, quais foram o lucro líquido que ela liberou também, dá para você ver o faturamento da companhia, dá para você ver o nível de endividamento dela, se ela está muito endividada, muito alavancada, ou se não está alavancada, dá para ver muitas coisas, dá para você ver lá, né? Se você tiver, por exemplo, só um instante. Quando você pega, por exemplo, o balanço patrimonial da companhia, ele é onde você consegue ter uma visão geral da companhia. No balanço patrimonial, você tem como ver o nível de endividamento da companhia, qual é o patrimônio líquido da companhia, dá para você ver o lucro líquido, né? Dá para você ver de onde está vindo o endividamento daquela companhia, os passivos, né? São obrigatórios. Então você tem N possibilidades de você analisar a companhia e essa análise vai levar você a tomar uma decisão mais assertiva, né? A DRE, demonstração do resultado do exercício, ela tem como você ver o faturamento da companhia. Aí você analisa o faturamento atual, o faturamento anterior, há 4, 5 anos atrás, se ele está no nível crescendo, se não está crescendo. Dá para você ver o nível de endividamento, né, da companhia, perdão, dá para você ver se a receita está crescendo e também se as despesas, se elas estão mantendo, ou seja, só tendo um crescimento mesmo da receita, ou se a receita também, se as despesas também estão crescendo. Então você faz uma análise, será que ela está crescendo tanto, se a despesa crescer junto, então não faz muito sentido, né? Então você tem que analisar se está realmente aumentando a margem de lucro operacional da companhia, né? Então é muito interessante você fazer uma análise completa, né? Então você pega lá o balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício, você pega a demonstração dos fluxos de caixa da companhia, você observa os indicadores financeiros da companhia, você olha a margem de contribuição, desculpa, você observa a lucratividade, a margem operacional, o faturamento, eu já falei, se ele está crescendo, se ele está decrescendo, se ele está estável. Uma análise financeira completa, né? Você olha lá, por exemplo, operação de geração de caixa, você olha se ele tem capital de giro para pagar todas as despesas no período de um ano e sem depender de fazer financiamento ao banco. Você olha lucros, né? Se ela está reinvestindo o lucro, se está distribuindo. Você olha o controle da despesa, dos custos que você tem operacional, se está dentro da linha, né, de raciocínio criada na estratégia operacional que vocês criaram. O controle financeiro muito correto, se está alinhado com a estratégia de vocês. Se vocês têm feito investimento para que a empresa continue operando e crescendo. Então, são informações extremamente importantes para que você possa estar tomando decisão. Tá? Aí tem análise vertical, você consegue ver em percentual como está sendo a gestão da empresa, quanto cada conta, né, em percentual, cada conta está consumindo o seu capital, os seus recursos. Né? Então é muito interessante. Análise horizontal, você observa ano a ano, né, qual que está sendo, você faz uma análise completa, horizontal, análise vertical, os indicadores financeiros, e aí você cria um plano para ver se aquela empresa está adequada para a sua carteira de investimento. Tá? Bom, eu vou pedir para você um favorzinho, se tudo que eu falei aqui para você, se você quiser saber um pouquinho mais de cada coisa, para o vídeo não ficar muito longo, manda uma mensaginha para mim, por favor, lá nos comentários, que eu vou certamente comentar para você. Se for uma pergunta interessante, eu posso até gravar um vídeo para ficar mais claro, né, para você. Tá? E aqui eu sempre falo de maneira simples, porque a maior parte das pessoas que assistem são pessoas comuns, e eu quero que eles aprendam, né, a colocar em prática para ganhar, investir e ganhar mais dinheiro usando aí as informações básicas.
São reflexões, são dicas pontuais, a gente sabe que precisa ser aprofundadas, que precisam estudar mais para conseguir, mas eu dou o pontapé inicial para você tomar a decisão e correr atrás das informações para complementar os estudos, tá bom? E no canal tem vários vídeos que falam sobre investimento que pode ajudar você também. Dá uma passeada no canal, verifique se tem algum vídeo que possa agregar mais valor para você. Um abraço, fique com Deus.